Bom dia, pessoal, tudo bom? Ontem eu postei aí uma declaração de amor que eu recebi do meu amor, do Bruno. Ai, gente, foi muito engraçado, porque ele foi numa reunião na rádio aqui da cidade e aí ele me mandou uma mensagem: entra ao vivo tal hora. Eu entrei, não é que ele tava lá falando, e eu achei demais. E ele falou uma coisa muito importante, e até eu falei que eu queria dividir isso com vocês, que ele disse que nós temos uma aliança e não um contrato, né? E eu vim falar um pouquinho sobre aliança e contrato, né? Então hoje eu quero falar em especial para os casados e para aqueles que vão casar também, né? Mas o mundo hoje tem tratado o casamento como um contrato, né? Se der certo, deu, se não der, desfaz, vamos pro próximo. Mas o casamento é uma aliança, né? E por que que é uma aliança? Porque Jesus, ele compara o nosso casamento, né? Ele compara com o casamento do noivo com a igreja do Senhor. Então, aceitar, né, que um casamento não dá certo, pode ter separação, é a mesma coisa que Deus cogitasse a possibilidade, então, de Jesus separar de nós, ou da igreja separar de Jesus. O que não existe essa possibilidade. É óbvio que, né, há situações de casamentos abusivos que, né, infelizmente precisa separar naquele momento, né? Mas eu creio que Deus, ele é poderoso sempre para restaurar todos os casamentos, e o desejo dele é de restaurar todos os casamentos, sem exceção. Mas ele autoriza o divórcio. Sim, ele autoriza o divórcio justamente por causa da dureza do coração do homem ou da mulher em perdoar e em fazer dar certo novamente o relacionamento. Enfim, quero só dar uma palavra especial para você, né, que tá passando por um momento difícil no casamento, que, né, você tá pensando em separar. Às vezes você já até recebeu palavra tipo assim: "Ah, essa pessoa casei errado, não era para mim, Deus tem outra pessoa". Não. Não pense isso. Deus, ele ama a família. O propósito dele é a família. E ele é o maior interessado em restaurar o seu casamento. Na verdade, ele já restaurou há 2000 anos atrás. Toma posse, seu marido, a sua esposa vai ser transformado e vocês ainda vão viver do melhor de Deus, tá bom? Neste casamento, é o que eu creio. E então, para falar um pouquinho, né, sobre aliança e contrato. Qual a diferença? Bom, gente, a primeira coisa que a gente precisa saber é que a aliança é a forma de Deus se relacionar com o homem. E na aliança que Deus fez através de Jesus, ele nos pegou como criatura e nos transformou em filhos. Olha que lindo. E eu vou pegar minha colinha aqui pra gente falar das diferenças básicas entre um contrato e uma aliança, tá bom? Então, um contrato. Pelo menos duas partes pactuam um contrato. Na aliança, é apenas o mais forte que oferece a aliança. Então, Deus, ele ofereceu a aliança, ele ofereceu Jesus para nós, independente da nossa parte, independente da gente cumprir algo, da gente fazer algo. A gente só entra na aliança se a gente fala assim: eu quero, Senhor, eu recebo Jesus, eu quero entrar nessa aliança. Um contrato, há negociações. Na aliança, não há negociação, pois Deus não precisa de nada, nós não temos nada para oferecer. Então, não tem isso. No contrato, ele pode ser quebrado por uma das partes e se tornar inválido. A aliança, por quem foi oferecida, jamais é quebrada. Jamais. Deus jamais vai quebrar sua aliança conosco, independente do que a gente faça ou do que a gente deixe de fazer, independente dos nossos erros e dos nossos acertos. Deus não precisa de nada nosso. Ele ofereceu a aliança, ele entregou o seu filho e ele fez tudo. É até legal a gente fazer um parênteses aqui, né? Quando Deus faz a aliança com Abraão, né? Você vê que Abraão dorme, né? A hora que Deus ali, Jesus, vai passar, né? Pelos animais para selar a aliança. Então, ou seja, até aquela representação mostra de que, homem, vocês não têm que fazer nada. Eu mesmo vou passar, eu mesmo vou fazer, né? A aliança. Então, o contrato, ele envolve apenas uma promessa. Mas uma aliança, ela envolve um juramento, né? Por que o contrato envolve uma promessa?
Você celebra um contrato, você fala assim, ó, se você me pagar, eu vou então te entregar o bem. Mas a aliança não. Deus, ele mesmo jura. E não tendo por quem ele jurar, ele jurou por ele mesmo, né? Então, ele fez um juramento por ele mesmo sobre Jesus. E contrato, ele envolve uma contrapartida, troca de bens. E a aliança não, você entrega seu próprio ser e entrega-se para outra pessoa, né? O contrato é, se você cumprir isso, então a minha parte é essa. A aliança com Deus foi diferente. Ele falou assim, olha, independente de vocês, eu mesmo vou me entregar. Eu mesmo vou fazer o que tem que ser feito, né? Então, olha que lindo isso, né? Deus, ele nos deixa também fazer essa aliança no casamento. E quando eu ouvi isso de uma pessoa entrega seu próprio ser para outra pessoa, isso tem que entrar na nossa cabeça também em relação ao casamento, né? Porque quando você entende que você tá ali rendendo-se a outra pessoa e não você querendo algo em troca, tipo, se ela fizer isso, eu faço isso, se ela fizer aquilo, eu faço desse jeito. Não. Renda-se ao seu marido, renda-se à sua esposa, entregue-se, né? Porque isso vai fazer toda a diferença no seu casamento. E isso faz toda a diferença quando nós entendemos o nosso relacionamento com Deus. A gente não tem nada para oferecer para Ele, mas Ele mesmo se entregou por amor. E é isso, tá bom? É uma diferença que eu acho que faz todo sentido, que a gente precisa ter. O que nós temos com Deus através de Jesus é uma aliança, e isso não pode ser quebrada. Como o teu casamento é uma aliança, não pode ser quebrada, tá bom? Você é amado, você é amada, e a família é um presente do Senhor. Desfrute desse presente maravilhoso chamado família. Fica com Deus.